Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Eu estou aqui para cumprir a minha promessa de fazer vídeos curtos sobre as quatro naturezas corrompidas dos seres humanos. Já lancei os dois vídeos falando sobre a primeira natureza e sobre a segunda, claro que resumidamente. Ainda estou esperando posicionamento, né, das pessoas e também questionamento, se houver, para poder fazer outros vídeos com aprofundamento. O importante é que nós possamos trazer esclarecimentos bem profundos com relação aos problemas que nós temos, para que nós possamos resolvê-los. Se nós não debatermos, não esmiuçarmos os nossos problemas, claro que nós vamos conviver com eles, às vezes conformados ou às vezes nos debatendo com eles, e vamos morrer com os nossos problemas, produzindo uma vida qual não gera o fruto desejado, nem por nós mesmos, nem tampouco por Deus, o Criador. Então, nós falamos da primeira natureza decaída, natureza corrompida, que foi não tomar o ponto de vista igual ao de Deus. Falei muito resumidamente, para não fazer vídeo longo, mas ainda vou fazer outro vídeo sobre essa natureza, que é a fundamental. Depois, não tomar o ponto de vista de Deus, não deixar a própria posição, também a inversão de domínio, que nós vamos tratar hoje. Hoje, neste vídeo, neste momento, eu vou tratar sobre a inversão do domínio. E eu quero perguntar para você, que domínio é esse que o ser humano inverteu? Bom, o primeiro domínio que foi invertido, lógico que a gente já sabe que o pecado, né, que a corrupção começou no mundo angélico e depois se transferiu para o mundo humano, trazida de lá para cá pelo anjo. Né? Quando a Bíblia diz que Satanás foi lançado por terra, é claro que Deus não expulsou o demônio lá do mundo espiritual, da eternidade, para a terra. É uma expressão figurativa, né? Ser lançado por terra significa perder seu domínio, sua autoridade, seu poder. Mas o pecado foi transferido, né? Porque a Bíblia segue relatando sobre o processo de corrupção e a influência, né, do anjo, referindo-se figurativamente como uma serpente, né? Referindo-se a ele figurativamente como uma serpente. Então, o problema da terceira natureza corrompida, que é a natureza de inversão de domínio, eu pergunto para você, que domínio é esse? Né? Qual o domínio que foi invertido? Lógico que Deus, o Criador, ele pretendia, né, sempre pretende, ter um domínio sobre as criaturas. Ele não criou o mundo para depois perder o controle sobre o mundo. Nem os anjos, tampouco os seres humanos, nem a criação como um todo. Deus não pretendia perder o controle, perder o domínio sobre as coisas. Então, quando Deus criou o mundo angélico também, Deus pretendia, claro, manter um domínio, um controle sobre o mundo angélico. No entanto, quando o processo da criação seguiu, especialmente quando chegou no nível da criação dos seres humanos, os quais foram criados para dominar até mesmo os anjos, segundo a Bíblia, quando Deus transferiu o poder, a autoridade para os homens, para dominar todas as coisas, e até mesmo os anjos, isso gerou um clima de muita insatisfação nos anjos, né? E por isso eles resolveram se rebelar contra Deus. Quando o anjo resolve deixar de se submeter, de se subordinar à vontade de Deus, ao desejo, aos planos de Deus, então começa a acontecer essa terceira natureza corrompida, que é a natureza de inversão do domínio. Veja bem que eles não apenas ele trata de se afastar de Deus, mas ele faz uma ameaça, né? Ele diz que vou erguer meu trono acima das estrelas de Deus, me tornarei semelhante aos Altíssimos e tal. Ele se colocou numa posição de confrontar e destruir realmente a autoridade de Deus sobre ele. Bom, uma vez que você destruindo esse princípio, essa regra fundamental, que é o Criador, tem que ter domínio sobre a sua criatura. É claro que o domínio de Deus não é um domínio que se refere ao domínio praticado pelos homens pecadores ao longo da história, que é um domínio de servidão,
um domínio de escravidão, um domínio de subjugação. O domínio de Deus é um domínio completo, tem outra conotação completamente diferente desse domínio praticado pelos homens pecadores ao longo da história, dos quais nós temos até repugnância da expressão domínio, né? Porque foram um domínio realmente o qual compromete a sua liberdade, compromete a sua independência, compromete a sua criatividade, compromete a sua personalidade. Então, o domínio estabelecido no mundo após a queda, é um domínio realmente perverso, corrompido também. Ou seja, todas as ações humanas, tudo que se desenvolveu na Terra, depois do pecado, é corrompido. Essa é a triste realidade. Então, quando nós falamos em domínio, nós temos que ter uma abrangência. Porque, veja bem, nós temos que estabelecer um domínio primeiro. O domínio correto é sobre si mesmo. O domínio começa sobre si mesmo, a princípio. Primeiro, mantendo, preservando, conservando o domínio do Criador sobre a criatura. O princípio, a ordem é conservada. Depois, como o Criador é uma entidade invisível, espiritual invisível, sem forma, ele também nos criou, nos conferiu uma mente. A nossa mente também ela é invisível e sem forma. A nossa mente ela tem um domínio sobre o corpo. Então, o espírito também é invisível e ele deveria deter um domínio sobre a matéria, sobre o corpo. Quando nós rompemos a ordem, o princípio da ordem, então nós começamos a inverter todas as coisas em nós mesmos. O arcanjo começou a inverter todas as coisas em si próprio e, claro, transferiu a sua própria realidade para o mundo humano. A mente, ela perdeu o domínio sobre o corpo e o corpo, os instintos do corpo passaram a ter preponderância, passaram a ter domínio sobre os comandos, sobre as necessidades da mente. Da mesma forma, o espírito também perdeu o domínio sobre o corpo passou a ter domínio sobre o espírito. Então, assim como um anjo, quando o anjo perde a sua autoridade, perde a sua grandeza, quando fala foi lançado por terra, porque na verdade ele perdeu toda essa nobreza espiritual, ele perdeu essa ordem, né, que lhe fazia um ser sublime, um ser nobre, um ser grande. E ele passou a operar com os instintos corporais apenas, porque perdeu a conexão com a fonte, que é Deus, o Criador, a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte do amor. E ele passou então a operar independentemente, só com os instintos naturais. O mesmo aconteceu com os seres humanos. Quando os seres humanos perderam a conexão com Deus, cortaram, né, a conexão com Deus, eles também passaram os desejos do corpo, os desejos carnais, passaram a operar de uma forma poderosa. Porque não porque os desejos da carne sejam mais fortes do que os desejos espirituais, ou a natureza física seja superior à natureza espiritual, é que a espiritualidade ela ficou vazia, ficou debilitada, ficou fragilizada. Uma vez a espiritualidade fragilizada, debilitada, não podia mais se impor sobre os desejos do corpo, os desejos naturais. Então, o domínio sobre si mesmo foi invertido. Ao invés do espírito, da mente controlar o corpo, os desejos da mente e do espírito controlarem o corpo, os desejos do corpo, os desejos naturais, os desejos instintivos, passaram a ter domínio sobre o espírito, sobre a mente. Então, nós nos convertemos, nos reduzimos a seres meramente carnais, a seres meramente materiais, como se fosse realmente um animal qualquer, né? E passamos então a operar desta forma, nós construímos um mundo selvagem, um mundo onde a lei da selva controla a vida das pessoas, a vida da sociedade. Nós criamos uma sociedade com a qual ela sobrevive por causa da doença. Se você retirar a doença, é o suporte da sociedade. A sociedade desmorona, porque tem que ter briga para sustentar uma cadeia de profissionais, tem que ter violência para sustentar outra cadeia de profissionais, né, outro grupo de profissionais, tem que ter doença para sustentar outro grupo de profissionais,
Então, tudo funciona na sociedade à base da doença gerada pelo próprio estilo de vida doentio e fora da regra dos padrões que é. Então, quando você, como eu disse, tem parceiro sujeito e parceiro objeto nas relações, né, quando me referi à segunda natureza corrompida, esses relacionamentos também foram invertidos, quando você estabelece uma relação onde um agente é o parceiro sujeito, outro agente é o parceiro objeto, e constantemente está se invertindo nessa relação, qualquer tipo de relacionamento. Se for relacionamento conjugal, às vezes, né, no momento quando o masculino deve ter domínio, o feminino inverte. Quando o feminino ele deveria dominar, o masculino inverte, né? Às vezes até mesmo um diálogo, a pessoa que deveria ter um domínio naquele diálogo, né, o outro não, o que está ouvindo estaria na posição de ouvinte, ele inverte o domínio. Então a sociedade humana, as relações, tudo, a vida humana se tornou uma bagunça total, uma vez que a lei foi rompida lá na base, lá no começo foi rompida. Então logicamente que precisa recuperar a relação com Deus, uma vez recuperando a relação com Deus, você começa de cima para baixo, restabelecer a ordem, você começa a dar vitalidade, dar vigor novamente para a mente, dar vigor novamente para o espírito, colocar o seu espírito e sua mente na posição de sujeito, do parceiro sujeito, a qual exerce a função de domínio, controle sobre o corpo, sobre os instintos do corpo, né? E aí então a ordem novamente volta a existir. Claro que a condição, né, de poder, a condição de autoridade para exercer de força, de energia, de vigor, é necessária para poder se manter uma posição de parceiro sujeito, né, como eu disse lá no meu vídeo anterior, que o parceiro sujeito tem uma posição de comando, tem uma posição de proteger, a posição de instruir, de orientar e até mesmo às vezes de criar, né? Então ele tem que ter uma energia vital diferente, uma vez que essa energia é destruída, seja nas posições provisórias ou nas posições definitivas, as posições efetivas, então não se pode funcionar como um parceiro sujeito, parceiro objeto dentro da ordem certa. Se transforma realmente tudo em uma bagunça, e uma vez que os domínios são invertidos, gera um estado de insatisfação, porque instintivamente as pessoas, os envolvidos sabem, né, que aquela é uma situação que ele devia ter um domínio, o outro veio e dominou, que seja no seu lado, o aspecto interior, quando você teve o seu espírito subjugado pelo instinto natural, vai gerar um estado de insatisfação, de mal-estar no seu interior, né? Quando você estabelece uma relação, às vezes é conjugal, uma situação que o marido devia ter domínio, a esposa vem e domina, ou vice-versa, gera um estado de insatisfação também, dentro da pessoa, na relação conjugal, um dissabor. E a relação pais e filhos também, quando elas são regidas dessa forma também, ou sem esse princípio, elas também se tornam perturbadas e, ao invés de gerar prazer e satisfação, gera dissabores, né? Gera dificuldade, gera insatisfação. E assim, a vida se torna repleta, né? Completamente permeada de insatisfação constante, porque as relações não estão acontecendo da forma que o princípio rege, que é o domínio correto do parceiro sujeito, ou, se for em posições variáveis, do parceiro objeto, quando ele está na posição de ter um domínio de uma situação, mas não pode exercer esse domínio. O domínio realmente é uma característica, é uma necessidade, né, de operação das forças cósmicas, do movimento cósmico, da existência. Tudo tem que ter um parceiro sujeito, tem que ter algo que exerce um controle, que exerce um comando, que exerce uma regência, né, sobre demais, né, sobre indivíduos ou demais, né? É assim que funciona a natureza. Existe uma outra lei chamada Lei do Domínio pelo Centro, que está também referida no princípio da unificação, que mostra como o universo opera, como o universo funciona, regido também por esta lei, a Lei do Domínio pelo Centro. Deus abençoe a você e que possa meditar muito. Também, se gostar do vídeo, compartilhe. Peço também que dê o seu like para que o vídeo possa ganhar repercussão aí nas mídias sociais. Deus lhe abençoe.